Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. O meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando diretamente aqui da Expo RH em Mogi Guaçu, em parceria com a RH Play. Ao meu lado eu tenho a Mônica Vargas, que é Superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIE. Falei certo, né, Mônica? Certinho, Mi. Muito obrigada. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho para essa juventude. O CIE é a ponte entre o mercado de trabalho e a juventude, né? Então a ideia aqui é a gente entender como que a gente constrói essas conexões. Mônica, qual é o maior desafio hoje das empresas para a inclusão desses jovens? Então, o maior desafio das empresas para o processo de inclusão, eu diria, é compreender o processo de inclusão. Exatamente. Porque, às vezes, a gente cria uma imagem, né? Eu digo que é muito parecido com as redes sociais. É tudo que está próximo da visão da gente. Então, eu olho e falo assim, é fulano tem o melhor carro, tem a melhor vida. E no mercado de trabalho, isso precisa ser desmistificado também. Exatamente. Quando a gente fala de processo de inclusão, a gente não pode imaginar que a entrada de um jovem no mercado de trabalho eu quero que ele tenha conhecimento XPTO, o suprassumo, esteja 100% preparado e vai me dar um baita resultado. Não é isso. Para que a gente possa abrir as portas do mercado de trabalho para a juventude, a gente tem que pensar numa palavra: preparação. A empresa precisa entender que ela vai preparar o jovem. Então, a partir do momento que ela compreende que existe um processo de preparação e que ela é responsável por isso, aí sim a gente consegue nivelar um pouco da expectativa e realidade. E aí o caminho passa a ser virtuoso. Então, esse é um primeiro grande ponto. Acho que e o grande aprendizado para os RHs, né? De como criar isso, né? Como criar essa ponte. Muito bem. Agora, como que a gente equilibra, né, performance com acolhimento de estagiários e aprendizes? O equilíbrio está também numa palavra, eu diria: desenvolvimento. Porque quando a gente incentiva o desenvolvimento, você vai calibrando. Então, tudo passa por esse ambiente de preparação. Então, se eu estou trabalhando desenvolvimento, inclusive a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu falo de estágio e aprendizagem, a gente tem um pano de fundo que é estudante. Ele está estudando. Então, se a gente aproveita essa conexão dele estar estudando, ele está envolvido numa instituição de ensino, e eu como gestor, ou eu como RH para orientar os gestores, eu coloco esse pano de fundo e incentivo que faça essa conexão de desenvolvimento, tanto no ambiente corporativo, mas também fazer uma conexão com o que ele está estudando, a gente consegue fazer uma preparação, uma estruturação melhor dessa pessoa. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que o RH pode apoiar as lideranças exatamente nesse processo? Exatamente. Colocando esse pano de fundo, por exemplo, né, ou desenhando mesmo esse cenário que seja, para que o gestor compreenda que o estudante está em formação, em preparação, e que é o papel do gestor fazer o desenvolvimento. Mas isso que eu estou falando não significa que o gestor vai ser assim, aquela pessoa que está toda hora tutoriando. Tem que se desafiar mesmo, desafiar o estudante. É importante dizer que quando eu dou um conhecimento, depois eu posso cobrar, não há problema. A questão toda é que a gente tem que trabalhar uma base que vocês, inclusive, falam muito, que é a comunicação. E como é que eu vou me comunicar do que, de fato, eu quero para que ele, dentro do desenvolvimento que eu estou aplicando, que ele contribua para o processo organizacional. Então, é esse ecossistema. Que lindo. Agora, Mônica, eu vou dar um passo para trás, né? A gente sabe que nem todas as empresas estão abertas a receber esses jovens. Qual é o grande desafio do CIE hoje em despertar essa necessidade nas empresas? Eu também vou dar um passo para trás e vou falar o seguinte: toda empresa precisa investir em pessoas. Sem dúvida. Fato. Então, eu diria o seguinte: nem toda empresa está ali disposta, mas toda empresa precisa investir em pessoas. Então, o jovem, ele pode ser uma saída para o futuro. Então, quando a empresa tem um grande desafio em fazer investimento de pessoas, ela pode optar, é um dos caminhos. E ela pode optar por um caminho de recepcionar o jovem para fazer um processo de desenvolvimento de pessoas, de crescimento. Mas aí, para isso, é importante que ela pense que tem um futuro. Não pode ser algo do presente. Eu preciso investir no presente para colher no futuro. Então, acho que quando a gente desmistifica também um pouco isso e traz para dentro do jogo essa palavra de investimento em pessoas, fonte de recrutamento e seleção, que o talento hoje pode ser lapidado e virar um grande talento do futuro,
Acho que essas questões aí, elas também, elas saem da frente elas se retiram de obstáculos, elas saem da figura de obstáculos e elas ganham, na verdade, como se fossem propulsores, né? Para o investimento da própria organização. Fomentadores. Você acha que esse, então, é um dos maiores desafios hoje? Eu acho que o maior desafio é um trabalho de conscientização. Tanto quando a gente falou na primeira vez que a palavra do preparo, né, que o jovem está ali para se preparar, como para desmistificar também. Então, eu acho que esse seria um dos grandes temas. Porque as empresas... eu quero algo pronto, eu não tenho tempo de treinar, meu negócio está rodando, eu preciso gerar resultado aqui. Né? Mas acho que tem essa questão, a gente tem duas opções, né? E para tudo, todos os nossos desafios, o curto caminho longo ou o longo caminho curto. Então, assim, poxa, eu não tenho tempo. É o curto caminho longo. Eu não tenho tempo agora, mas com certeza vai demorar depois. Exatamente. Agora, se eu invisto esse tempo, que em algum momento eu vou ter que usar no início, eu tenho o longo caminho curto, ou seja, eu estou investindo agora, estou preparando essa pessoa, dizendo o porquê e para quê, que é muito importante isso, principalmente na juventude, né? Para todos nós, mas para o jovem é muito importante, porque ele está iniciando a carreira. Aí depois eu tenho um caminho curto, por quê? Porque eu já trabalhei longo. Então isso é bem importante. De repente é a questão de como é que eu vou administrar o meu desafio de tempo. Agora, Mônica, um outro tema, né? O modelo de trabalho está mudando, né? A gente já tem aí 30% da nossa força de trabalho atual da geração Z, que é o seu público maior, né? E alfa, né? Que está caminhando para o alfa, que é uma geração completamente hiperconectada, né? Tem uma outra visão do mercado de trabalho, vem para ensinar muita coisa, é aquela geração que trabalha para viver e não vive para trabalhar. Né? A pandemia veio, mostrou muita coisa para gente, né? Como que é atrair esse jovem, né, para o mercado de trabalho, que está competindo com tantas outras coisas nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Legal, e aí a gente já passou pelo item assim, opa, a empresa quer. A empresa quer, passamos muito por bom, isso. Então, é a comunicação. Como é que a gente atrai? Como é que eu vou me comunicar com ele? Por quê? Você já colocou algumas dicas importantíssimas. O que eles querem? Eles querem o propósito, eles querem ter um sentimento de pertencer, mas eles também querem qualidade de vida, né, profissional e pessoal, objetivos, né? O jovem hoje ele está muito mais conectado com separar objetivos profissionais e pessoais. Exatamente. Se a gente olhar para gerações anteriores, a gente, às vezes, o objetivo era o mesmo. Meu objetivo pessoal é meu trabalho. A vida não, a vida sempre é uma. A vida é uma, os objetivos são diferentes. Mas há tempos atrás, o objetivo profissional ele se misturava muito com o objetivo pessoal, no sentido de ter um trabalho e aquele lugar é meu objetivo. E ponto final. O jovem, a gente pensa e percebe o seguinte, eu quero ter um objetivo pessoal e eu tenho um objetivo profissional. Então, como é que a gente vai se comunicar para atraí-lo em cima do objetivo profissional? Mostrando para que a empresa tem, o que a empresa é, para que ela veio, quais são os propósitos, o que ele vai encontrar ali dentro. Toda relação é um ganha, tem que ser um ganha-ganha. Mutualidade, com certeza. Então, assim, a questão é muito mais como é que eu vou me comunicar com você, o que você vai ganhar, para que eu possa ter o seu ganho também, para mim. Muito bom. Agora, a gente tem um dado, né, acho que eu falei recentemente, inclusive, a média de permanência de um Gen Z no mercado de trabalho é de 9 meses. Ele sai por N motivos, que é isso que a gente falou. Mas tem uma outra questão, que é o dar o primeiro passo por parte dele. Você tem algum dado estatístico que mostra ou uma queda, ou um aumento, ou então, sei lá, algum flat entre a procura do jovem para o mercado de trabalho hoje em relação antes da pandemia, por exemplo? A gente diminuiu, aumentou? O que a gente tem, assim, na realidade, a gente tem uma situação do desemprego. Isso é um dado importante. Quando a gente olha para o IBGE, para os dados do IBGE, e a gente olha a curva das idades, e aí a gente fraciona o jovem, o adulto, e aí a gente percebe que o impacto do desemprego hoje está cada vez aumentando na juventude. Esse é um dado importante, é um dado público que a gente percebe, então, essa falta de oportunidade. Essa é uma informação que acho que é bem relevante. O desafio está dentro das empresas mesmo. Exatamente, porque aí a gente fala, poxa, mas está faltando mão de obra. Mas como é que eu estou interagindo com essa mão de obra para atraí-los? É muito sobre isso. Então, mão de obra tem, jovem querendo trabalhar tem,
mas a interação e essa questão de despertar o desejo dele construir junto. Ô, Mônica, você acha que essa questão ela tem a ver ou não com esse monte de mitos, né, e de verdades que existe sobre essa geração? Eu concordo, assim, na verdade tem muitos mitos mesmo. É claro que existe uma tendência, Sim, isso é importante, sim, a gente não pode com retirar. certeza. E a tendência é um pouco do ambiente que eles estão inseridos. Então, isso a gente não pode desconectar. E falando de desconectar é porque eles estão sempre conectados. Sim. Então, a gente percebe uma tendência de comportamento frente ao ambiente que eles estão inseridos. Assim como a tendência da minha geração era uma pelo ambiente que eu estava inserida. Sim. Então, isso é importante. Então, ok, então a gente percebe que tem característica, mas rotular por conta da característica é que eu acho que é uma inverdade. A gente tem que tomar muito cuidado para falar que é uma geração desinteressada, e é isso e aquilo, e aí quem são os interessados, coitados, ficam sem oportunidade. Recentemente, eu me reuni com um grupinho de alguns jovens que já estão trabalhando, elas tinham 15 anos e fiz um processo de mentoria com elas. E eu confesso a você que eu mesma, que trabalho com jovens o tempo todo, me surpreendi positivamente. Reuni um determinado grupo, eram só pessoas de 15 anos, então já é a geração antes, até tá quase. Sim. É o primeiro da Z, né? Tá no limite. O limítrofe ali. E aí, o que me surpreendeu é que elas tinham mais ou menos 1 mês, 2 meses de programa aprendiz, tinham acabado de entrar. E o nível de interesse e de vontade de mostrar para a empresa tudo que podia. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar um determinado cuidado, né? Porque senão a gente vem com esse estigma aqui. Tudo bem, são dados, a gente tem apresentado uma série de dados, mas volto a dizer, por conta do ambiente que eles estão inseridos, mas a gente tem que ter muito cuidado porque nós também temos uma responsabilidade de fazer uma virada de chave. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entrou no mercado de trabalho, todos nós aqui, quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente sabia falar o telefone? Bom dia, a empresa teve que ensinar pra gente. Sim. A gente falava alô na casa da gente. Sem dúvida. Parece bobo, mas se a gente voltar no tempo, alguém teve que explicar. Então eu quero dizer o seguinte com isso. Alguém tem que explicar o como se comportar, o que fazer, para que a gente possa ter um engajamento e da pessoa. E o que esperar, né? Então, clareza, acho que, assim, né, Mônica? Acho que passa por clareza. Vamos ser claros naquilo que a gente quer. E não rotular. Porque se eu começo a falar assim, é porque é uma geração desinteressada, eu já vou, seja bem-vindo, sei que daqui a pouco você vai embora. Então, assim, pois é. O que eu fiz? Já criou uma barreira ali. Isso. Na verdade, você criou a barreira antes. Olha, eu vou contratar, mas já tem um pé atrás. Exatamente. Com ressalvas, né? Acho que vamos mudar esse estigma. Vamos falar assim, vou investir. Vou gastar, sim, entre aspas, minha energia para investir nessa pessoa. Exatamente. É uma questão, mentalidade. Mentalidade. É mudar a mentalidade, né? A gente costuma dizer que, assim, né, tudo no relacionamento, seja pessoal ou profissional, depende das duas partes. Então não adianta a gente depositar tudo no jovem, depende da gente, depende do jovem. Sem dúvida, depende dos dois, das duas partes. Exato. Ai, que delícia de conversa, muito bom. Agora, qual é, de todos esses mitos que a gente ouve, aquele que você realmente gostaria de derrubar? É esse de que o jovem é preguiçoso, não quer trabalhar? Eu acho que tem esse mito, sim, eu gostaria muito, mas eu acho que é uma questão mesmo assim que eu vejo de expectativa, que eu falei no início, assim, acho que às vezes os gestores, quando vão desenhar suas vagas, as suas necessidades, criam aquela imagem, né, e de repente há um nível de exigência para o primeiro passo muito grande. É verdade. Então, o que eu gostaria, se você me perguntar assim, o que eu gostaria de desmistificar é realmente, assim, se eu quero fazer um bom programa de porta de entrada para a juventude, é importante desmistificar o nível das minhas exigências. Eu estou em processo de formação. Então, muito mais do que desmistificar alguma coisa no jovem, é desmistificar um pouco a expectativa. Todo mundo deu o seu primeiro passo e precisou de alguém para dar a mão. Tem até um apelo social aí, né? Importantíssimo. Se a gente fala que a camada da juventude é a camada que mais sofre com desemprego, como é que a gente vai oportunizar o primeiro passo se a gente está fazendo um nível de exigência de terceiro passo? Né? Eu costumo dizer que uma escada, essa ilustração da escada é bem importante. Ninguém chega no 10º degrau de uma escada sem passar pelo primeiro.
Pode ser que o desenvolvimento e a capacitação da pessoa faça com que ela consiga pular para o terceiro. Ela nem precisa passar para o segundo. Mas isso vai depender do profissional depois. Exatamente. Mas ele tem que passar, seja pulando ou seja andando, Sim. né? E aí depende, claro, do desenvolvimento dele. Mas existem etapas. Agora, Mônica, a gente sabe que quem desenha essas descrições são os gestores, né? Como que você acha que o RH pode apoiar esses gestores nesse processo de desenhar exatamente isso? Olha, gestor, é uma jornada. Né? É uma jornada, a gente vai dar um passo de cada vez, né? Agora é hora de olhar para isso e pensar no desenvolvimento desse profissional lá na frente. Né? Qual é o profissional que a gente quer formar para o futuro? Orientando, então passa pela orientação. E aí uma forma de orientação, seja uma pequena empresa, uma média, uma grande, é bom desenhar um programa de estágio. Perfeito. Então, e aí porque o RH não precisa ficar toda hora orientando. Como é que ele faz o papel de orientação sem estar toda hora perto de um gestor? Desenhando um programa, porque aí fica conceitual. O programa de estágio da nossa organização, ele tem por objetivo isso, isso, isso. Formação, continuidade, crescimento. E aí a gente pede isso minimamente. E aí a gente já remonta, né, já quebra esses paradigmas que poderiam ser criados. A gente tem algum percentual de quantas empresas têm programas de estágio estruturado? Não temos percentual, infelizmente. Deveríamos ter programa. Na verdade, no estágio existem poucas informações e indicadores. Até quantos estagiários existem no Brasil, esse número ainda é uma situação que a gente ainda fica meio assim, né? Recentemente, o Ministério do Trabalho fez um levantamento, porque agora as empresas nos declaram no e-social quantos são estagiários. Sim. Então, se fala aí em torno de 1 milhão de estagiários no Brasil, né? Mas qualquer outro dado do programa de estágio, às vezes, a gente não consegue, assim, em termos de programa. Quantas empresas fazem um programa estruturado, quantas empresas não fazem. O CIE investe muito em dado. Então, com os nossos estagiários, a gente promove muita pesquisa. Inclusive, tem uma pesquisa com um dado importante do ano passado, que a gente fez uma amostragem aí, cerca de 14 mil estagiários foram entrevistados por nós e desmistificando um pouco a geração, porque desse volume de estagiários, ou seja, o estágio não tem vínculo empregatício, eles sonham, mais ou menos 75% sonham com a CLT. Isso desmistifica algumas coisas aí. Muito, desmistifica muito. Isso, exatamente. E aí, na realidade, é porque é o sonho do emprego, o sonho do trabalho. Desmistifica muito. A gente precisa divulgar esses números. Depois eu posso compartilhar com todos alguns dados das nossas pesquisas. Acho bacana. Mônica, tô adorando. Vamos para o nosso saco misterioso para a gente poder caminhar para o finalzinho. Maravilha. Aqui tem várias questões, né? Algumas mais picantes, outras nem tanto, umas mais polêmicas, outras nem tanto. Queria que você sorteasse uma para responder. Para o saco misterioso. E aí eu pego aqui, você lê? Tanto faz. Vai ter que ser você, porque eu não enxergo essa letra aí pequenininha. Mas eu também. Olha, interessantíssima. Se você fosse uma soft skill, qual seria? Empatia. Ai, que delícia! Explica pra gente. Eu entendo que, né, primeiro acho que é importante, né, porque a gente esclarecer que o soft skills é aquele que não é tangível, né, que é mais abstrato, e o hard skill é aquele que é mais técnico, né, para que a gente, né, pra gente poder nivelar todo mundo. Você já vê que, né, a pessoa didática. E a empatia, ela realmente, ela não é tangível, mas ela é essencial. E a gente acabou de fazer a palestra ali, falamos muito sobre liderança. Liderança perpassa sobre as pessoas, sobre conduzir pessoas. E quando a gente fala das pessoas, não adianta a gente ficar imaginando, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Né? É na hora que eu me coloco no lugar do outro que a gente começa uma aproximação. E se você entende, se colocar no lugar do outro é compreender o outro. Se você passa a compreender o outro, que foi o que a gente conversou aqui sobre o jovem, buscar compreender, você consegue caminhar mais junto e alcançar os resultados que todo mundo espera. Exato. E daí vem a questão da mutualidade de novo. Também. Você vê como as coisas elas acabam se conectando, exatamente, né, Mônica? É verdade. Que delícia, muito obrigada. Imagina, eu Tem mais um restinho de evento aí para você aproveitar.
E como que as pessoas te acham, Mônica? No meu LinkedIn, Mônica Vargas, é bem simples, então eu estou à disposição, qualquer contato, pode me chamar lá que eu respondo. E também no CIEE, né, a gente fica à disposição dos jovens, das empresas, para fazer essa ponte que a gente conversou. Exatamente, aproveita, ó, já faz, deixa sua mensagem. E no CIEE a gente faz isso, então é um ecossistema que organiza ali as escolas, onde nós temos estudantes, as empresas, onde oportunizam, né, seja o estágio ou a aprendizagem, e os jovens que a gente quer fazer um processo de inserção. Então, o CIE está aqui para isso, para conectar pessoas a essas oportunidades, e vocês podem nos encontrar pelo site www.cie.org.br. Muito obrigada, adorei. Eu agradeço.